Fala, mestre da programática, tudo bem com você? Tenho certeza que pelo menos uma vez, ou você ou algum parceiro teu que tenha um site já teve uma dúvida: como está a performance do meu site? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as principais ferramentas do mercado para que você possa mensurar a performance do seu site e aprender também a interpretar quais são aquelas métricas que essas ferramentas apresentam e quais são os indicativos e melhorias que você pode trazer para o teu site. Inclusive, se você está por aqui, deixa a tua curtida, se inscreve no nosso canal, compartilha com outros publishers e não se esqueça, toda semana tem conteúdo de qualidade por aqui. Bom, eu tenho certeza que a maioria das vezes que nós falamos em performance do site, você pensa inicialmente na velocidade de carregamento, certo? Bom, você não está errado, mas existem outros fatores que são diretamente ligados à performance do site. E é justamente isso que nós vamos começar falando antes de seguir para as ferramentas que você vai utilizar para mensurar a performance do teu site. Inicialmente, nós começamos falando sobre, novamente, usabilidade, que inclusive é um dos temas que nós já abordamos aqui no canal. A partir do momento em que a tua performance do site está ruim, o usuário não vai ter uma boa experiência e a chance dele abandonar o teu site é muito alta. E isso está diretamente ligado também a uma métrica muito importante que nós analisamos por aqui, inclusive via Google Analytics, que é a taxa de rejeição. A partir do momento em que o teu site traz um tempo alto de carregamento, que o teu site está demorando, que está lento a ser carregado, nós observamos uma tendência muito grande do aumento da tua taxa de rejeição, o que é muito ruim. Isso tanto para quem faz um tráfego pago, que por exemplo está fazendo uma aquisição, está com um orçamento para trazer usuários. Logo, se esse usuário que você pagou para adquirir, ele chega, não tem uma boa experiência devido à performance do teu site e vai embora, você perdeu dinheiro. Mas também é super válido e aplicável para quem faz um tráfego orgânico. De certa forma, você faz investimentos em backlinks, você faz investimentos em um conteúdo de boa qualidade, na performance do site também. Então, a partir do momento que o teu site entrega uma má experiência por meio da performance, você deixa de ganhar. É claro, a gente pode fazer um paralelo independentemente do tipo do tráfego do teu site. Segundo ponto por aqui, também ligado diretamente aos pontos anteriores: SEO e posicionamento, ranqueamento do teu site e das tuas matérias perante ao Google. O Google tende fortemente a ranquear melhor páginas e sites que tenham um bom tempo de carregamento. Ele mensura de uma forma muito criteriosa esse fator. Logo, se o teu site tem uma boa performance, você tende a ter uma facilidade maior e ter mais páginas ranqueadas também nos primeiros posicionamentos do mecanismo de busca, no caso aqui, o Google. Aqui nós estamos passando por pontos que destacam a importância, muito além de só pensar em tempo de carregamento, para que você cuide sempre da performance do teu site. E olha só, tem uma métrica aqui que eu tenho certeza que você já ouviu nesse mundo da programática: CTR. A gente acabou de falar aqui no ponto anterior sobre o ranqueamento, da importância de ter uma boa performance para que você ranqueie melhor nas primeiras páginas, primeiras posições ali do Google. E o CTR aqui nessa questão, ele está diretamente ligado. A partir do momento em que tuas páginas estão em melhores posicionamentos nesse ranqueamento, você tende a ter um CTR ali nas suas páginas, no teu site, muito maior. Logo, tende também a ter um público mais qualificado e um volume de tráfego também maior. Olha só, nós estamos fazendo um compilado aqui de informações que lá no final, quando nós estivermos já trabalhando, já estivermos monetizando o teu site, vão estar diretamente ligados ao resultado que você vai obter. Se nós não estamos bem posicionados, se nós não temos um bom CTR, que no caso são os cliques ali nas matérias, nas páginas, o nosso resultado pode estar aquém do que poderia ser. Mas se até agora eu não te convenci da importância de prezar por uma boa performance, eu vou entrar num ponto que com certeza vai te convencer: o fator dinheiro. Cuidar e prezar por uma boa performance também traz impactos diretos na questão financeira. Mas por que, Matheus? Como assim impactos financeiros para mim? A partir do momento em que você preza por uma boa performance, o teu site tende a ter um custo menor
com hospedagem, justamente porque ele vai consumir menos recursos daquele serviço que você contratou. Então, prezar por esse cuidado também vai fazer com que você economize, com que o teu site consuma exclusivamente os recursos que são necessários para aquela operação. E para finalizarmos esse resumo inicial, eu trago aqui também diretamente ligado com essa parte financeira, mas já no nosso lado aqui pensando na monetização, seu site já gerando receita, que são os impactos que um site mal otimizado, com uma má performance, traz para a monetização. Quais são esses dois principais pontos? O primeiro ponto nada mais é do que a taxa de conversão. Diretamente ligado àquela questão de usabilidade do usuário, nós entendemos que se o usuário tem ali uma dificuldade na sua jornada, se tem a dificuldade em ter um conteúdo carregado, se uma sessão carrega diferentemente da outra, nós também temos a questão do CLS, que são aquelas sessões, as partes físicas, por assim bem dizer, do site, que carregam de forma desordenada, e isso gera uma confusão no usuário. Logo, eu tenho uma tendência de diminuir minha taxa de conversão, e isso já pensando em impressões de anúncios também. E por fim, para finalizarmos já, trago também uma outra questão, que é a experiência do anunciante. Pode fazer um compilado na sua mente de tudo isso que a gente falou até o momento. Nós estamos falando muito de experiência, certo? Muitos detalhes que os anunciantes captam, métricas que os anunciantes captam, dizem diretamente a tudo isso, como por exemplo, taxa de clique. O usuário só vai clicar no anúncio se ele tiver uma boa experiência, se o anúncio for bem exibido para ele. A questão também da visibilidade dos blocos, que contabiliza uma impressão de maneira adequada. Então, se eu tenho um site com uma má performance, teu bloco vai demorar para ser exibido. Muitas vezes o usuário já vai fazer o scroll, vai passar por esse bloco, então não vai contabilizar a impressão. Esses dois detalhes que eu mencionei agora são algumas das métricas que os anunciantes têm acesso. Se o seu site não tem uma boa performance, essas e outras várias métricas tendem a ser negativas, o que faz com que muitos anunciantes não tenham uma boa amostra, não tenham uma boa impressão do teu inventário do site. Logo, eles não têm interesse e o teu inventário se torna menos valioso, menos interessante. Mas começando de fato agora a questão das ferramentas. Poxa, Matheus, você já falou para mim o que uma boa performance de site traz, o que uma má performance de site traz, mas eu quero saber como que eu posso mensurar essa performance. E hoje nós vamos tratar sobre a principal ferramenta na qual você pode analisar a performance do teu site, o PageSpeed. O PageSpeed, inclusive, é uma ferramenta desenvolvida pelo Google, que é utilizada para que você possa mensurar o desempenho, a velocidade de carregamento e que também te traz insights por meio de métricas de alguns pontos do teu site, com uma avaliação positiva, negativa, e te traz indicativos e explicações do que você pode melhorar por ali também. Iniciando com as principais métricas, e nós também vamos te explicar isso na prática, eu trago aqui as principais métricas que podem ser analisadas e o que elas indicam por ali também. Nós já deixamos um site pré-carregado por aqui para usarmos de exemplo sobre a questão das métricas, o que essas métricas indicam também. Começando com a primeira métrica, que é a First Contentful Point. O que ela indica pra gente? Basicamente, ela indica o momento em que o primeiro conteúdo visual ele é renderizado na tela. E essa métrica, ela indica o início da experiência do usuário do seu site. Seguindo First Input Delay, ela mede o tempo entre a interação do usuário, no caso o clique em cima de um botão, e a resposta que o seu site vai ter em relação a essa ação. Então, quanto menor for esse tempo, melhor vai ser a capacidade medida do teu site. E qual que é o tempo estimado para que seja considerado um bom tempo? No máximo 100 milissegundos. Qualquer coisa até 100 milissegundos indica que seu site, para essa métrica, está de conformidade, está um site positivo. Indo para a terceira métrica, a Largest Contentful Point, no caso essa métrica, o que ela indica? No caso, o tempo necessário para que o maior bloco de conteúdo visível ele seja carregado dentro do teu site. E essa métrica ela está diretamente relacionada à percepção de rapidez de carregamento da sua página. E aqui nós esperamos, o esperado é que o teu site tenha um tempo de resposta de até 2,5 segundos. A quarta e última métrica que nós vamos avaliar hoje por aqui é o CLS. O CLS basicamente ele avalia a estabilidade visual de uma página durante o seu carregamento. Essa métrica ela vai quantificar quanto que os elementos da página se movem de forma inesperada e causam mudanças no layout. E essa métrica, para que ela esteja dentro de um parâmetro aceitável, ela precisa estar em até
é uns milissegundos. Qualquer coisa além disso é um mau indicativo. E dentre todas essas métricas que nós mencionamos por aqui, caso o seu site esteja com uma performance ruim do lado de vista das métricas que nós falamos, nós sempre recomendamos que você procure um profissional, no caso aqui um programador, para que faça um scanning, uma avaliação geral do teu site e com base nesses indicativos tome ações efetivas para que você melhore sempre a sua performance. Aproxima um pouco mais, aqui um ponto bem importante. A performance do seu site deve ser considerada e analisada constantemente. Não é um único serviço, não é uma única otimização que resolve esse problema de forma definitiva. Qualquer alteração no site, qualquer inserção de conteúdos, imagens pesadas, vídeos pesados, um arquivo JavaScript, algo específico que você faça, uma alteração estrutural, tudo isso interfere diretamente na performance. Até mesmo a questão da escolha da hospedagem, a questão do teu servidor. Esse é um ponto que precisa ser analisado constantemente. Relacionado ainda ao PageSpeed, eu trago aqui algumas outras utilidades e formas de utilização que você pode ter com a ferramenta. A primeira questão é a análise de resultado e o diagnóstico, que basicamente é o que nós acabamos de fazer por aqui. Entrando no PageSpeed e inserindo a tua URL, a ferramenta te traz um diagnóstico de todo o cenário de performance do teu site. Logo, você sabe quais pontos estão aquém e pode tomar ações efetivas. E ainda ligado a essa questão, o PageSpeed tem um diferencial. Ele te traz um relatório distinto entre dispositivos móveis e dispositivos desktop. Logo, você pode saber, você consegue identificar qual que é o seu ponto maior de dor. E por fim, trago também uma novidade, não é algo tão conhecido, que é a questão da utilização da API do PageSpeed. O PageSpeed traz uma API no qual você pode utilizar para automatizar processos, para ter uma análise constante dos resultados, das métricas e tomar ações efetivas com isso também. Bom, pessoal, hoje nós já falamos de performance do teu site, mas uma dúvida, seu site já está indexado no Google? Não? Clique nesse vídeo e saiba como indexar ele.